E aí, Rafaela, beleza? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Legal? Sim. Beleza, então. Deixa eu ver se não tem algum eco aí. Agora sim. Aí. Pronto, agora tá certinho, né? Antes estava duplicado, mas agora já consegui arrumar. E aí, moçada, como é que estão? Tranquilos? Vamos lá, então? Vamos começar, né? Deixa eu aqui. Peguem a apostilinha de vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Apostila número 2, página... Deixa eu ver que página que é. Aqui, ó, pessoal. Página 365. Deixa eu colocar aqui, ó. 365. Tá joia? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar resolvendo os exercícios que ficaram faltando, tá bom? Nós avançamos, falamos de potência elétrica, energia elétrica, não é isso? Por acaso, na última aula, pessoal, vocês dêem uma olhadinha aí, por favor. A gente falou de relação entre energia elétrica e energia mecânica. Eu não estou lembrado, porque essa matéria não tem na apostila, eu tenho que passar para vocês. Não sei se a gente chegou a falar em energia elétrica e energia mecânica. Alguém chegou a dar um print aí na tela para dar uma olhada? Não? Falamos sim. Beleza, valeu, Isadora, obrigado. Então, pessoal, nós vamos lá para a página 365. O assunto era corrente elétrica, né? Intensidade da corrente elétrica, os efeitos da corrente elétrica. Essa aula aqui foi dada na época que a gente estava mexendo com PowerPoint ainda, lembra? Qual do PowerPoint? Pois é, só que no PowerPoint não ficou muito bom não, viu? Para ser bem sincero, não gostava muito daquele negócio lá não. Pelo menos agora, pessoal. Chuchovski, beleza, Rafaela. Falou, quarta-feira. Vamos lá então. A gente vai falar da tal da corrente elétrica. Então deixa eu colocar aqui, ó. Corrente elétrica. Bom, pessoal, primeiro, para a gente calcular a corrente elétrica, a gente usa essa formulinha aqui, ó. A corrente é igual a carga dividido pelo intervalo de tempo. Agora, além disso aí, a gente tem que lembrar também que a tal da corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Vou colocar aqui, ó. É o movimento ordenado de cargas elétricas. Tá aí, pessoal. Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. E como é que a gente faz para calcular a corrente elétrica? Usa aquela formulinha lá, ó, pega a carga e divide pelo intervalo de tempo, não é mesmo? É bastante simples. Só que eu prefiro escrever essa formulinha assim, ó. Aí. Se eu passar o ΔT para lá multiplicando, aí vai ficar desse jeito aí, ó. Q igual a I vezes ΔT. É isso? Isso. Conhecido como kit. Isso mesmo. Fica até mais fácil falar, né, pessoal? Só que além dessa chamada kit, ó, para calcular a carga elétrica, sim, porque do jeito que a gente escreveu aqui em forma de produto, a impressão que dá é que só para a gente calcular a carga, né? Mas não é não. A gente pode usar essa aqui também, quer ver, ó, pessoal? Q igual a N vezes Z. Ah, essa daqui é aquela quem nunca errou, né? Ou que né, tanto faz. E se a gente juntar as duas, como é que a gente vai poder escrever? Ah, vai poder escrever assim, ó. Kit net. Lembram?
É dessa forma, então, que a gente faz para determinar o valor ou da carga elétrica, ou da corrente, ou do intervalo de tempo, ou do número de elétrons, né, que passou pela secção transversal do fio, assim por diante, tá, pessoal? A gente usa dessa forma aí o tal do kitnet, beleza? Só que aí tem um probleminha, ó. Essa formulinha chamada kit, deixa eu escrever aqui, ó. Que aí vai ficar mais fácil para todo mundo lembrar também. A fórmula chamada kit. Essa daqui, ó. Só vale quando a corrente elétrica for constante. Então só vale quando a corrente elétrica for constante. Tá certo? Professor, e se por acaso a corrente elétrica não for constante? Gente, isso mesmo, kitnet. Se a corrente elétrica não for constante, moçada, aí a gente vai ter que apelar para o método gráfico para poder calcular o valor da carga elétrica. Aí vai funcionar assim, viu? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vai aparecer um gráfico, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó, da corrente elétrica em função do tempo, ó. Tá joia? Aí, corrente elétrica lá em cima, né, que é a letra I, e tempo aqui embaixo, que é a letra T. Certinho? Se eu quiser determinar o valor da carga, basta eu calcular a área que está sob o gráfico. Aí você fala, mas que gráfico? Está faltando o gráfico aí, né? É verdade. O gráfico, pessoal, ele forma uma figura conhecida. Tipo assim, ó, pode ser um triângulo, pode. Pode ser um retângulo, pode. Pode ser um quadrado, pode. Pode ser um trapézio, pode. São gráficos ligados a figuras conhecidas, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Para eu determinar a carga, eu tenho que calcular a área. Você lembra como é que calcula a área de um trapézio? Não sei se vocês estão lembrados. Bundão mais bundinha, né? Vezes a altura sobre 2. Então, tá aqui, ó. Prontinho. Isso aqui tudo, pessoal, que tá aqui embaixo, é a base maior, né? Esse Bzão aqui. Esse pedacinho que tá aqui em cima, ó, é a base menor, ó. Certo? E isso aqui, ó, que está do lado, é a altura, é o H. Pronto. Né? Ou isso daqui, né? Tanto faz aqui do lado também, ó. Aí, isso aqui é o H. Então, para a gente determinar o valor da carga, se for um trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Mas o importante aí é a gente lembrar que a carga vai ser igual à área. Pronto, calcula a área, você já tem a carga. Beleza? Aí, tá feito, ó. Vamos deixar rachadinho aqui, ó. Aí, rachurado, né? Pronto, tá vendo? Essa parte aí que eu passei a caneta corresponde à área. Se você souber calcular a área de uma figura plana, aí você já sabe calcular a carga também. Deixa eu ver se tem como, dá para enxergar. Dá. Esse verde é meio, parece que ele tá meio anêmico, né? Parece que tá meio anêmico, mas ele fica um pouquinho mais claro mesmo, tá, pessoal? Mas pelo menos eu aqui no meu retorno estou vendo direitinho, ó. Tá? Dá para enxergar assim, né? Tá? Se você tiver com o celular, eu acho que a imagem melhora bastante. Se você tiver com o notebook, ela fica mais... Ela fica mais clara, né? Fica mais difícil da gente conseguir visualizar. Mas de qualquer forma... Aí, ó, pessoal, tira um print da tela, que a internet hoje ela não tá muito legal com a gente, não, viu? Hoje ela já caiu comigo aqui, já foi um sururu. Aí, tira um print da tela para vocês guardarem aí certinho, tá? Outra coisa, lembrando que eu não... Vou apagar, tá, pessoal? Eu não consigo ouvir vocês. Então, vocês, qualquer dúvida, vocês têm que digitar aí, bom? Digita o que vocês estão querendo falar. Beleza?
Muito bem. Agora, quais os efeitos da corrente elétrica, você lembra? Vamos colocar aqui, ó. Só para a gente relembrar mesmo, pessoal. Vai que apareça alguma questão dessa aí, né? Efeitos da corrente elétrica. Da corrente elétrica. Deixa eu apagar aqui também, ó. Pronto. Os efeitos da corrente elétrica. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Fica bem claro, né? Os efeitos que a corrente elétrica causa. Professor, primeira coisa, onde é que a corrente elétrica passa, professor? Gente, a corrente elétrica, de boas, beleza, de boas foi ótimo. Pessoal, a corrente elétrica é igual a uma... Isso, fio metálico. A corrente elétrica é igual a uma menina. Onde é que a menina vai? Onde ela bem entender. Certo ou não? Isso. A menina, isso, é igual a uma menininha. A mocinha. Aonde que a mocinha pode ir? Onde ela quiser. A corrente elétrica funciona do mesmo jeito. Tá? Aquelas mulheres empoderadas, lembra? Ah, onde é que a gente pode ir? Em qualquer lugar, onde vocês quiserem. A corrente elétrica também. Ela passa, pessoal, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A corrente elétrica passa em qualquer lugar. Tá joia? Aí você falou, mas espera aí, não tem os isolantes? Ah, sim, deixa eu explicar. Tem os condutores, né, pessoal, que geralmente a gente chama de metais, são esses condutores, bons condutores. E tem os isolantes, que a gente fala que é a borracha, que é o ar seco, que é o papel seco, que é madeira seca, assim por diante, tá? Algodão seco também, né? As roupas secas, são isolantes elétricos. Então, só que isolante mesmo, ao pé da letra, esse não existe, sabiam? Se você aumentar uma coisa chamada diferença de potencial, você vai aumentando, daqui a pouco a corrente elétrica passa até na borracha, passa no ar seco, passa para tudo quanto é lado. Vocês já ouviram falar em uma coisa chamada arco voltaico? Isso, arco voltaico. Depois vocês veem lá no... Não ouviram? Depois vocês veem lá no YouTube, arco voltaico. Digita lá, né? Arco voltaico. Aí você vai ver que interessante que é. Você vê uma faísca saindo de um fio para o outro. Para ir de um fio até o outro, ela passou pelo ar. Então, o ar é isolante? Depende, né? Se for uma diferença de potencial pequenininha, pessoal, aí tudo bem, você pode falar que o ar é isolante. À medida que aumenta a diferença de potencial, aí ele torna-se condutor, como qualquer outra coisa. Então, isolante mesmo, não existe. Existe o cara que é melhor condutor e o cara que é pior condutor, é verdade. Os piores condutores a gente chama de isolante. E os melhores condutores nós chamamos de metais. Os piores condutores, isolantes. E os melhores condutores, condutores mesmo. Tem até uma coisa chamada supercondutor, viu, pessoal? Só que esse tal de supercondutor está meio em desuso, viu? Está meio fora de moda. Hein? Sabe por quê? Você gasta mais energia elétrica para baixar a temperatura de uma substância e se tornar supercondutora do que a energia que ela pode economizar depois com você, tá bom? A Isabela Puga me chamou de lindíssimo, eu não lembro, não sei quem que é Isabela Puga. Obrigado, Isabela. Muito bem. A Isadora falou não, tá, por causa da corrente lá, né? Tá, beleza. Vamos lá então. Moçada, efeitos da corrente elétrica. Qual é o primeiro, você lembra? Primeiro que é aquele que não tem como a gente escapar. Efeito Joule, ou efeito térmico. Efeito Joule ou efeito térmico. Cara, esse tal desse efeito Joule, esse efeito térmico, não tem como a gente escapar dele. Passou corrente elétrica, a coisa esquenta. Não tem jeito. Mesmo que seja, pessoal, só um pouquinho. Eita, levei a mão ao olho, ó. Não pode. Peraí, deixa eu passar, ainda bem que eu tenho meu garrafinha de álcool gel aqui, ó.
Bom, você dá uma cheirada no álcool também, que dá uma revitalizada, que você não faz ideia. Álcool 70, tipo combustível mesmo. Aí, ó. Meu Deus. Põe na máscara o álcool. Falando nisso, amanhã, pessoal, parece que amanhã, por força de lei, a gente não pode mais andar sem a máscara, tá? Porque parece que a pessoa vai ser multada. Mesmo estando dentro do carro, você tem que estar com a máscara. Vocês estão sabendo disso ou não? Sim? Então, pois é. Amanhã, a partir de amanhã, todo mundo tem que andar com a máscara. Pelo que eu estou percebendo aí, parece que virou lei esse negócio, né? Isso, saiu no jornal ontem. Então, por favor, se você não quiser levar multa, bota a máscara aí, dá um jeito de enfiar ela na cara e ir para o lugar que você quiser ir. É muito importante, pessoal. Agora, como a gente já está, digamos assim, no meio do bolo, né, que aumentou para caramba os casos, a gente colocar a máscara certinho, não ficar com o nariz para fora, tá, para respirar, não botar no queixo, limpar as mãos o tempo todo, Se possível até, sabe, colocar um óculos daqueles de mergulhador para tampar o olho mesmo, cara, para você não levar a mão aos olhos. Então, toda vez que você for levar, você lembra que tem um óculos, aí você vai lá e lava a mão antes. Tá joia? Porque a principal forma de contágio a partir daí vai ser os olhos mesmo. É engraçado, só que é necessário, tá, pessoal? Eu acho que hoje mesmo eu já vou colocar meu óculos, eu tenho um óculos de plástico lá, eu já vou colocar a máscara e o óculos, também vou comprar para minha mãe, comprar para todo mundo, para deixar lá para usar. Falar, não, tem que usar. Aí você chega em casa, lava as mãos, depois você lava o rosto, né? Para não esquecer. Aí, efeito já ou efeito térmico. Então, lembrando, a partir de amanhã, todo mundo de máscara. Efeito magnético. Esse aqui também é outro que a gente não consegue escapar, tá, pessoal? A partir do momento que você tem carga elétrica em movimento, você tem um campo magnético gerado em torno dessa carga elétrica. Efeito magnético. Esse efeito magnético é igual do ímã, professor? É, exatamente. Polo Sul e Polo Norte, lembra? Aí, você fala, caramba, não sabia que essa carga elétrica em movimento se comportava como um ímã. Não é que a carga elétrica em movimento se comporta como um ímã. A carga elétrica em movimento gera no espaço que a circula um campo chamado de campo magnético, tá? Compra uma máscara de gás militar. Não seria... Essa camiseta nova, Xuxa. Você gostou, Glória? Tá vendo como é bonita? Nem isso. Pessoal, lembrando que hoje nós vamos ter o quê? Plantão, né? O plantão hoje vai estar aberto das 16 até as 17h30, certinho? Eu estou tentando resolver as dúvidas aí pelo WhatsApp, pessoal, mas, nossa, gente, pensa numa quantidade de gente que está mandando coisa para mim resolver, eu não estou dando conta. Então, me desculpem aí se por acaso ficou alguém sem resolver, porque, cara, meu WhatsApp, outro dia eu fui abrir, tinha mais 1.500 mensagens. Meu Deus do céu. Então ficou muito difícil agora, tá? O pessoal parece que resolveu estudar de uma hora para outra, viu? É Real Sapelli, famoso. Eu gostaria mesmo de ser famoso dessa forma, mas, cara, antigamente eu abri o WhatsApp e não tinha nenhuma mensagem. Outro dia eu fui abrir mais de 1.500, eu falei, Jesus, e que é isso? Aí também não tem como você atender todo mundo, você tenta, mas não tem como. Mas vamos para o plantão, hoje está lá, ó, das 16 até as 17h30, tá? Tem um plantão, aí você pega as questões que você não tá, bate uma foto, aí você fala, professor, estou com dúvida aqui, bate uma foto, manda lá no WhatsApp, que aí a gente já resolve e manda um videozinho para você explicando, tá? Muito bem, então. Agora o número 3, pessoal. Tem um outro efeito, moçada, que aí pode acontecer ou não. É o efeito luminoso. O efeito luminoso. O efeito luminoso, como é que seria, professor? É a lâmpada acesa, gente. Então, por exemplo, você pegar a lâmpada, olhar para cima aí no seu quarto, provavelmente deve ter uma lâmpada acesa aí. Porque essa apostila vai só até aí. Próximo bimestre. É a Bruna Marquezine te enchendo o saco. Não. Eu prefiro vocês. O próximo bimestre eu acho, talvez, mas não sei. Porque essa apostila só vai até aí. Porque o conteúdo de ótica fica para o primeiro. Tá. É isso aí, o conteúdo de ótica vai ficar para o primeiro, tá, pessoal? O Zazik, ele vai ter mais tempo aí para dar ótica para vocês, aí eu acho que ele vai dar ótica para vocês, tá? Ou eu dou uma parte e ele dá outra parte, tá bom? Aí a gente tem como ver ótica também. Beleza? Aí. Muito bem, então, moçada. Tem o efeito luminoso que seria a lâmpada ficar acesa, né?
Aí tem o 4 aqui, ó, efeito químico. Deixa eu colocar aqui, efeito químico. Ah, o que seria efeito químico, Xuxa? O efeito químico, gente, é aquele... Sabe aquele lance de prateamento, galvanização... eu acho que não é douramento a palavra certa, não. Sabe semi-joia aí que o pessoal fala folheada a ouro? Então, aquilo ali é um efeito químico da corrente elétrica. Dá até para a gente fazer experiências bastante simples. Se você pegar, por exemplo, uma solução de, se eu não me engano, acho que é sulfato de prata. Você pega o sulfato de prata, mistura com a água lá, aí coloca o polo de uma bateria, né? Pega um fiozinho como esse aqui, pessoal, do microfone, ó. Você pega um fiozinho como esse, coloca dentro dessa panela, uma panela de vidro de preferência, né, gente, para não reagir com metal. Você pega esse fiozinho, coloca uma ponta dentro da panela, descasca a ponta, né, põe dentro da panela, e a outra ponta você coloca no polo positivo. Depois, você pega mais um pedacinho de fio, enrola um preguinho assim, ó, igual eu estou enrolando a caneta aqui, tá vendo? Aí enrola, coloca a caneta, que seria um prego, né, dentro do líquido, e a outra extremidade você põe no polo positivo da bateria. Não sei se vocês já fizeram essa... Acho que é eletrólise. Isso mesmo, exatamente, é eletrólise. Então, não sei se vocês já chegaram a fazer essa experiência. É bastante simples e não tem risco nenhum também para a saúde de ninguém. Aí você coloca lá o preguinho e ele começa a absorver lá, através da corrente elétrica, né? Aqueles sais de prata que tem lá misturado, que acho que é sulfato de prata que põe lá dentro. E aí, ele vai se depositando em volta do prego. Depois você tira e limpa, né? Dá uma polida, aí ele fica brilhando. Parecendo com essa chave aqui, ó. Aí, ó, tá vendo essa chave? Que fica brilhando aí? Aí, parecendo com isso daí. Certinho? Acho que é eletrólise, porque vai corrente elétrica, exatamente. Mas isso é espontâneo? Não é que é espontâneo, né? Você tem que ter a bateria. Tem que ter a bateria para poder fazer. Tem umas que, se eu não me engano, acho que tem umas que são espontâneas, viu, pessoal? Tem umas que eles utilizam limão, batata, laranja. Eu já vi um monte de gente fazendo esses negócios aí. Eu nunca fiz, não, mas acho que é espontâneo. Também acende as lâmpadas, né? Aí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, então. E o último efeito, pessoal, não sei se alguém está lembrado aí, é efeito biológico, mas você vai lembrar, é o tal do choque elétrico. Eita! Rapaz, é desse jeito, então é. Aí, efeito biológico, moçada. Ponto. É o choque elétrico, né? Todo mundo aí já levou choque? O choque prova que o nosso corpo é condutor ou isolante? Já fiz com batata. Gabriela Poli está falando aqui, maior legal. Para fazer a corrente elétrica, né, aparecer. É interessante mesmo aquele método lá. Nunca fiz, não. Condutor. Isso, o corpo humano é condutor. Ó, pessoal, nós somos condutores. Nós não somos, assim, tão bons condutores quanto é um metal. Entendeu? O metal conduz melhor que a gente, lógico. Mas nós também somos condutores, né? Tem aqui 70% de água, mas tem um monte de coisa junto, não tem? Então, tem um monte de coisa junto. Esse monte de coisa juntos, pessoal, acaba dando um caráter condutor ao nosso corpo, certinho? Então, são esses aí os efeitos da corrente elétrica, beleza? Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue resolver uns exercícios que tem aí. Todo mundo está com a apostilinha na mão já? Exercício número 1. Deixa eu ver se não ficou nada aqui para trás, pessoal. Só para a gente ir completando a apostilinha toda, né? De repente tem alguma coisa aqui que... Aqui... Tem umas coisas que de vez em quando eles perguntam. Ah, aqui, ó. Lá na página 357, ele está perguntando assim, o que é raio? Vou colocar aqui, ó.
Não é bem um exercício, né? É só a curiosidade mesmo, pessoal. O que é raio? Pronto. É lá da página 357. Página 357. Acontece assim, pessoal, o tal do raio. Geralmente eles costumam falar que o raio é uma descarga entre a Terra e a nuvem. E o relâmpago é uma descarga entre nuvem e nuvem. Mas não tem problema nenhum, você pode falar que o relâmpago é entre a Terra e a nuvem, o raio é entre a Terra e a nuvem, não tem importância nenhuma, tá? Você pode escrever aí do jeito que você quiser, beleza? Qual a página? 357. O que é raio? Todo mundo achou aí? Então, pessoal, o raio consiste em uma corrente elétrica formada por elétrons, né? Aí, então vou colocar aqui, corrente elétrica os raios podem ser formados por prótons também, professor? Pode. É mais difícil, tá, gente? É muito mais difícil a gente ter movimento de prótons, aí, de cargas positivas. É mais difícil, mas pode acontecer também. É raro, mas pode acontecer. Então, ó, corrente elétrica, ou seja, um movimento ordenado de cargas elétricas, que vai da Terra para a nuvem, ou da nuvem para a Terra. Aí, ou da nuvem para a Terra, ou de nuvem para nuvem, né? Através do ar. Olha, quando o ar fica superaquecido, né, a gente consegue ver aquela luminosidade toda. Quanto mais escuro tiver, mais evidente é o tal do raio. Então, para que a gente possa ver com aquela luminosidade toda, de preferência, o ambiente tem que estar o quê? Escuro. Por isso que tempestade à noite, né, geralmente ela é mais temida do que tempestades durante o dia, né? E você olha, nossa, está tudo claro, de repente está tudo escuro, de repente ficou claro. Durante o dia a gente às vezes nem percebe que está tendo um raio, tá, pessoal? A gente consegue ver o raio primeiro e escutar o trovão depois, porque a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Certinho? Deixa eu desenhar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, ó. Imagina uma nuvenzinha aqui em cima, carregada positivamente. Por algum motivo ela ficou positiva. Por exemplo, como eletrização por atrito, né? Aí a nuvem, ó, tá certo? Muito bem. Ela está passando, geralmente essas nuvens aqui, pessoal, elas estão bem cheias de água, né? Muitas gotículas de água, então elas estão mais baixas que as outras nuvens. Elas ficam passando próximo à superfície da Terra, e aí, carga positiva induz a presença de carga o quê? Você lembra? Negativa, né? Aí, tá vendo? Pronto, desse jeito, ó. Induz a presença de cargas negativas. Como os elétrons se movimentam com maior facilidade, olha o que vai acontecer aqui, ó. Os elétrons, pessoal, aí, eles sobem, ó, tá certo? Na verdade, é assim, o raio é uma faísca, são 3 faíscas. Uma que sobe, uma que desce, uma que sobe, até neutralizar. Fica descendo e subindo aí até que a diferença de potencial seja zero. Bom, quando a gente tem uma situação como essas daqui, a gente não sabe onde é que esse raio vai aparecer, onde é que ele vai surgir. Então, isso se torna um perigo para a gente, né? O que a gente faz, então? Usa a invenção do Benjamin Franklin, que é o quê? Um para-raios. Isso aí, ó. Para-raio, pessoal, ele é assim, ó, ele é um fio, né, consiste de um fio que fica dentro da Terra. Quando o cara vai instalar um para-raio, ele mede a resistência da Terra nessa região. Se for uma resistência muito pequenininha, então ele coloca apenas um fio. Se for uma resistência grande, ele tem que botar mais fios espalhados, como se fossem antenas dentro da Terra, ó,
Aí todas elas ligadas a esse fiozinho aqui que eu vou desenhar. Aí, tá vendo? Ponto. Para-raio desse jeito. Ele protege, pessoal, até um ângulo de 60 graus em relação à vertical. Então, se você estiver aqui, você está protegido. Se você estiver aqui, você já não está mais protegido. O lugar mais protegido durante uma tempestade é justamente próximo a um para-raio, né? Porque aí a descarga elétrica, ela sobe aí. E não precisa ter uma diferença de potencial tão alta. O para-raio, na verdade, ele facilita o movimento das cargas elétricas. É só isso. Entendeu? Então, se tiver para-raio, fica muito mais fácil para elas se movimentarem. Se não tiver, fica muito mais difícil. Certinho? Se você estiver caminhando por aqui, ó, lembra que a gente comentou isso nas aulas? Então, ó, você está numa região que é neutra, aí você pisa ali, ó. Cara, os elétrons passam daqui para cá, ó. Aí pega bem na área de lazer ali do pessoal, tá? Estraga tudo, tá? Fica tudo estragado. Nunca mais você vai poder ter bebê se você fizer uma coisa como essa aí. Certinho? Muito bem, então, moçada. Vamos pegar a apostilinha. Já fizemos, então, o primeiro aí da página 357. Agora vamos continuando. Aqui, ó. Continuando. Página 365 agora. Tá bom? Página 365. Pega a apostilinha, então, na página 365. Antes da 364 tem um textinho aí azulzinho. Aí ele está falando assim, ó. O que é fuga de corrente elétrica em um aparelho elétrico? Boa. Às vezes daí aumenta bastante a conta de luz que a gente tem que pagar, sabia? Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Que é fuga de corrente elétrica em um aparelho elétrico. Gente, a fuga da corrente elétrica se dá assim, ó. Um fio metálico, vamos supor que ele seja verde, o plástico que o envolve seja verde, ó. Aí, isso aqui é o fio metálico, ó. Tá vendo? O plásticozinho que está envolvendo é verde. Dentro dele é que está o fio metálico, ó. Aí, tá vendo isso aqui que eu estou desenhando? Se você descascar o fiozinho, você vai ver que dentro tem um metal. Aí, é por aqui, pessoal, que os elétrons passam. É por aqui que a corrente elétrica vai passar. Entendeu? Muito bem. No meu caso aqui, ó, tá vendo? No microfone. Aí, ó. É essa película pretinha que tem aqui, é uma borrachinha que tem em volta. Se eu cortar aqui, vai aparecer o fiozinho aí dentro. Tá joia? Muito bem. Acontece que, quando você vai fazer a instalação elétrica, o eletricista pega isso aqui e ele enfia na tomada. Eu não sei se vocês já viram o cara fazendo isso aqui. Aí puxa do outro lado com força. Entenderam? Quando a gente faz isso aí, essa borrachinha, ela pode se romper. Aí, tá vendo? Ó? Vou romper ela aqui, ó. Aí, ó, aqui em cima, ó. Tá vendo? Conseguiu ver? Pronto, aí, rompi ali, ó. Não só ali, né? Pode romper em vários lugares, pessoal. Quando ela rompe, gente, ela faz o contato, pode fazer o contato, né? Pode fazer o contato com a parede. Tá vendo o fio aqui, ó? Ele está exposto agora. Ele pode fazer o contato com a parede. Se ele fizer o contato com a parede, a corrente elétrica começa a passar pela parede direto para o chão. Isso é chamado de fuga de corrente elétrica. Que coisa, né, cara? Só que essa fuga da corrente elétrica vai fazer com que você pague muito mais energia elétrica. Sabia? E se acontecer isso daí numa casa, na tua casa, o responsável é você. Você que vai ter que desembolsar o dinheiro para pagar a conta de luz depois. Por isso que quando o cara vai fazer a instalação elétrica, ela tem que ser bem feitinha, né? Tem que ser um pessoal que trata o negócio com carinho, porque senão dana tudo, né? Que página que é mesmo? Deixa
Deixa eu ver aqui, página 364. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Ó, página 364. Beleza? Aí, página 364. Certinho? Pronto. Viu só como é que é tranquilo? Não está prestando atenção na aula. Pode ter a possibilidade de um incêndio, caso de um curto-circuito? Então, se tiver a tal da fuga da corrente elétrica, é perigoso. Porque basta que para isso tenha algum combustível. Porque a corrente elétrica ela vai começar a sair e vir para cá. Esse movimento da corrente elétrica acaba fazendo isso aqui, ó. Os elétrons, né, quando entram na parede, aí acabam causando aquecimento, entendeu? Se tiver papel, se tiver madeira, né, madeiramento, principalmente do telhado da casa, se tiver algum pano, vapor de gasolina, coisa desse tipo, gente, pode ser que ocorra um incêndio, tá? Por conta disso daí. Sabiam? Hoje é nível da Poli do Danilo. Ó, Poli. Parabéns, cara. Que legal, que legal. Putz, no final da aula nós vamos abrir o microfone aqui e cantar parabéns para todo mundo, tá, pessoal? Lembrem-se, no finalzinho da aula, no último minutinho aí, depois que todo mundo escrever o nome, a gente vai cantar parabéns para todo mundo aí. Tá joia? Parabéns. Quem mais? Quem mais está fazendo aniversário aí? A Poli, quem mais? Acabei vendo ali, mas sumiu. Escrevam aí de novo. Poli. O Dani Choque. Ai, ai, ai. Caramba. Vamos lá, então. Continuando. Bom, pessoal, então, como eu ia dizendo, ó, lá vai. A corrente elétrica acaba saindo daqui. Isso é a tal da fuga da corrente elétrica, entendeu? Pode ocorrer desse jeito. Agora, e no caso do aparelho? No caso do aparelho, pessoal, se por acaso tiver algum fiozinho ali que não esteja bem isolado, também pode ocorrer fuga de corrente elétrica. Quer ver? Ó? Cara, outro dia eu fui numa conveniência aí, e eu fui pegar um daqueles... uma garrafinha parecida dessa aqui, gente. É água saborizada, sabe? Aquela água que tem um sabor de morango, outra tem um sabor de limão, outra de capim, não sei o que lá. Então... Rapaz, no que eu abri, até abri tudo bem, não tinha problema nenhum. No que eu peguei a garrafinha, perdão, não foi uma garrafinha dessa, foi uma latinha. No que eu peguei a latinha de suco, eu levei um baita de um choque. Cara, chega, arrepiou todos os pelos do meu corpo. Tô até hoje com os cabelos em pé aqui, pra você ter uma ideia. Isso daí é a tal da fuga da corrente elétrica. Muitas vezes o pessoal da conveniência está pagando uma fortuna de conta de luz e não está sabendo que é por conta disso daí, a tal da fuga da corrente elétrica. Sabiam? Pode acontecer isso aí também, certo? Beleza? Meu Deus do céu, o que é isso aí, gente? Vocês estão brigando? Não é possível. O pessoal briga até via internet. Dentro da sala de aula até que não é tanto, mas fora da sala de aula que sai de briga nessas coisas. Meu Jesus Cristo. Outro dia desse eu tive que parar a aula, começar tudo de novo por causa da confusão que saiu. Eu não sei o que o guri fez, o guri começou a perguntar toda hora a mesma coisa, todo mundo ficou puto da vida com ele. Mas aí depois ele tentou explicar, ele falou, professor, eu não sei o que estava acontecendo aqui, acho que colou meu dedo aqui no negócio de mandar mensagem, só aparecia a minha mensagem aí, mas eu não tive culpa. Mas o pessoal não perdoa não, o pessoal detona. Muito bem, então, vocês entenderam o que é essa tal dessa fuga de corrente elétrica, então, pessoal? Então, seria bom escrever assim, quer ver? Que seria bem simples. Você põe assim, ó. Às vezes, o fio metálico perde... Então, coloquem aí, ó. Às vezes, o fio metálico perde... Estão prestando atenção aqui, ô, seus doidos? Vocês tiraram o dia para brigar. Às vezes, o fio metálico perde a sua porção de isolamento. Tá?
que é a porção de isolamento? É a borrachinha que fica em torno do fio, gente, ó. Aqui, ó, acho que é melhor com um canudinho. Imagina um canudinho aqui, ó. Tá vendo esse canudinho? Então, ó, isso aqui seria a porção de isolamento do fio, tá? Ela se rompe, né? Então, vamos colocar assim, ó. Às vezes, um fio metálico perde a sua porção de isolamento. Joia? Às vezes, o fio metálico perde a sua porção de isolamento. Ponto. O fio passa a fazer contato com a parede. O fio passa a fazer contato com a parede. Beleza? Certo? Fazendo com que a corrente elétrica... Então, vai lá, eu não vou ter condições de digitar tudo isso de novo, moçada. Fazendo com que a corrente elétrica saia do aparelho, e vá para outro corpo, como, por exemplo, a Terra, tá? Fazendo com que a corrente elétrica saia do aparelho e vá para outro corpo, como, por exemplo, a Terra. Pronto, isso daí é a tal da fuga da corrente elétrica, tá, pessoal? Certinho? Vixe Maria, o que é isso, gente? Depois o pessoal vai ver toda essa conversa de vocês aí, ó. Eles dão uma olhada lá, que eu tenho que mandar tudo isso aí para eles. Vocês são foda, hein? Caramba. Beleza, moçada? Muito bem, então. Essa daí é a resposta da primeira, né? É uma curiosidade que tem aqui na página 364. Agora sim, vamos para o primeiro exercício, lá na página 365. Peguem a página 365, exercício número 1. Então, lá vamos nós, ó. Página 365. Exercício 1. Certinho? Tá aí, página 365, exercício 1. Aí ele diz assim, ó, pessoal. Quais são as condições para se ter corrente elétrica? Interessante, para se ter corrente elétrica. Bom, nós temos que ter uma coisa chamada diferença de potencial. Então, vou colocar aqui, ó. A condição. Temos que ter uma diferença de potencial entre dois pontos. Pronto. Se você tiver uma diferença de potencial entre dois pontos, você já tem tudo para ter corrente elétrica, sabia? Só que aí, pessoal, não é só isso, né? Só ter a diferença de potencial. Você tem também ter um certo valor para a diferença de potencial. Caso contrário, a gente não consegue ter essa tal dessa corrente elétrica, não. Bom? Beleza? Então, ó, temos que ter uma diferença de potencial entre dois pontos. E além de ter essa diferença de potencial entre os dois pontos, nós temos também que ter uma certa diferença, tem que ter um valor mínimo. Senão, quer ver? É igual quando você está conversando baixinho com outra pessoa. Você conversa baixinho com uma pessoa lá na sala. Quem está no teu quarto vai escutar? Não, não vai escutar. Entendeu? Então, você está emitindo uma onda sonora, tá tudo certo, você está conversando. Mas a intensidade não é suficiente para chegar até lá. Beleza? Moçada, vamos lá então? Começa a colocar o nome de vocês, tá? Não vai dar tempo da gente cantar parabéns, mas beijo para vocês, parabéns aos aniversariantes aí, certo? Coloque o nome, a série, bom, no caso é o segundo ano, e a turma, A ou B. Parabéns, Danilo. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se vocês vão falar.
E o parabéns Opa, vamos lá. Parabéns para pra você você nessa data querida. muitas felicidades. Uhul! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Vai encerrar a aula de física. Tchau, prof. Beijo. Tchau. Gente, tem que sair também, tá? Vai colocando o nome e vai saindo. Bom? Tchau, Alexa. Tchau, Júnior e Isabela. Até mais pra vocês. Tchau, tchau. Pronto, pode falar e vão saindo, tá bom? Eu tenho que encerrar a aula aqui. Pronto, pessoal, vou colocar meu nome certinho aí. Já vou parar a gravação, hein? Quem não colocou o nome vai ficar sem. Não, tem que colocar a turma e a série, Beatriz. Beatriz, você tem que escrever o seu nome, a sua série e a sua turma. Senão não vão saber quem você é. Não, mas escreve o seu nome, sua turma e a sua série. E aí depois eu vou encerrar a chamada, tá? Ah, beleza. Então vamos lá, vai. Então, ó, eu vou tirar você, tá? Eu vou desconectar você. Tchau, tchau.